quando a gente fala em esporte no Brasil, parece que a gente só lembra do futebol, né? Mas a gente sabe que tem as outras modalidades aí, e até por ficarem meio esquecidas, talvez elas enfrentem esses desafios maiores, né, de proteção, de estrutura. Fala pra gente um pouco como é que tá aí essa questão dos outros esportes, como é que os atletas estão lidando com isso, se eles estão tendo uma proteção. Oi, tá tudo bem? Sua vida tá legal? Fica mais de 15 nessa jornada cheia de informação sobre lei, sobre trabalho, cuidado e diversão. Pra equilibrar todos os pratinhos, esse é o podcast Vida Legal. Vida legal, vida legal, vida legal, vida legal, vida legal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nova temporada do podcast Vida Legal. Em 2025, nós tivemos vários episódios interessantes sobre temas de direito do trabalho e também de outros do nosso dia a dia. Se você perdeu algum, ainda dá tempo de voltar lá no YouTube e no Spotify para poder assistir. E a temporada de 2026 promete trazer outros assuntos instigantes para a gente poder discutir aqui e deixar a vida mais leve e equilibrada. Eu sou Karine Vaz, sou juíza do trabalho em Campinas e uma das diretoras da SMAT 15. E eu queria agradecer também o patrocínio da FUNPRESP Jude, que segue com a gente em mais um ano nesse projeto. E hoje nós vamos abordar um tema que é paixão nacional. Se existe um assunto que une o Brasil inteiro, é o futebol. E ainda estamos em ano de Copa do Mundo, em que o Brasil inteiro para assistir junto. Mas por trás dessa paixão, existe hoje uma indústria poderosa, com clubes mais profissionalizados, contratos complexos e também forte presença de investidores. E embora o futebol seja o protagonista, ele não está sozinho. Esportes como vôlei, judô e atletismo também revelam talentos, muitas vezes enfrentando desafios ainda maiores em estrutura e proteção. Em todos eles há um elemento comum. O atleta é, antes de tudo, um trabalhador, mas geralmente com uma carreira mais curta, alta exigência e necessidade de garantias mínimas. É nesse cenário que o direito do trabalho entra em campo, trazendo questões importantes que nós vamos debater hoje. Para me ajudar a conduzir essa conversa, eu tenho a alegria de ter hoje aqui do meu lado o querido Jordani, que é desembargador aposentado do TRT-15 e também advogado, palestrante e consultor. É membro da Academia Brasileira de Direito Desportivo e autor de vários livros jurídicos e também de poesia. Seja muito bem-vindo, Jordani. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com a Karine, com a Thalita e com a Mariana. Aliás, é uma honra poder estar aqui. Acho muito interessante essa nova iniciativa, não tão nova, mas também mais essa iniciativa da Escola da Magistratura do TRT da 15ª Região, da Matra da 15ª Região, em que eu fiz parte muitos e muitos anos, sim, ou algumas décadas, né? Então, sempre participei, sempre gostei, sempre admirei, e eu acho que a associação é muito importante, e ainda mais nesses tempos, como diriam os antigos, né? Nesses tempos bicudos que a magistratura vive, precisa ter uma associação atuante, né? E a associação atuante não é só para magistrados, ela repercute o trabalho dela para o social, né? Não fica só, não é uma coisa de umbigo da magistratura, é procurando melhorar a situação da magistratura para que ela possa atuar de uma maneira melhor e mais adequada aos anseios dos jurisdicionados. Então, eu acho importante. Quanto ao tema de hoje, a gente sempre fala, se é para fazer esporte, vamos fazer direito. Então, esporte é direito. Então, se esporte é direito, estamos aqui para discutir ambos conjuntamente. Então, renovo a minha satisfação de estar aqui. É isso aí. E hoje nós contamos também com a presença de duas convidadas expertes no assunto, que é a Thalita Garcês e a Mariana Chamelete, que gentilmente aceitaram o nosso convite para bater um papo aqui com a gente e compartilhar os conhecimentos. A Thalita, ela é advogada, especialista em direito desportivo, presidente da Comissão Disciplinar da Liga Campineira de Futebol e membro de diversas associações de direito desportivo. Seja muito bem-vinda, Thalita.
Muito obrigada, Karine. Muito obrigada, doutor Jordani, doutora Mariana. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço aqui a ESMAT em nome de vocês. Eu acho que é importantíssimo a gente trazer essa temática aqui de uma forma descontraída dentro desse bate-papo, onde a gente percebe que muitas vezes cruza no cotidiano, dentro do judiciário, essas abordagens. Então, para a gente poder difundir um pouquinho mais o que a gente vive dentro do esporte, no mundo do direito. Doutora Thalita, belas palavras, eu concordo. E nós também temos aqui a doutora Mariana, que também é advogada, professora, vice-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol de São Paulo, conselheira do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e já atuou também nos tribunais do futebol de salão, voleibol e judô. Seja muito bem-vinda, então, doutora Mariana. É uma satisfação muito grande tê-la aqui com todos. Obrigada, doutor Jordani, pela generosa descrição que o senhor me fez. Obrigada pelo convite, doutora Karine e doutora Thalita. É sempre muito bom poder ocupar espaços e trocar essa ideia entre amigos aqui, entre pessoas por quem eu nutro muito respeito, muito carinho e muita admiração profissional também, com quem eu convivo na atuação diária, já que a gente tem o privilégio de unir duas paixões, ou pelo menos eu tenho esse privilégio no meu dia a dia, que é o amor pelo esporte e o amor pelo direito e pela advocacia em si. Então é muito bacana poder estar aqui em Campinas hoje e trocar essa ideia com vocês. E para a gente poder começar esse assunto, eu queria pedir para o doutor Jordani fazer uma introdução para a gente sobre a legislação aí do direito desportivo e a Lei Geral do Esporte, se ela simplificou, se ela complicou o que a gente tinha com a Lei Pelé. Fala um pouquinho para a gente, doutor Jordani. Então, eu vou só destilar o veneno e depois as nossas convidadas vão saber tirar, né, separar o veneno do que elas acharem interessante. Eu acho que aqui no Brasil, nós temos, como tudo na vida, né, nada é dado, tudo é construído. Né? Uma lei, ela pega uma situação, procura regularizar aquela situação, disciplinar aquela situação de acordo com o que o legislador entende ser os anseios da sociedade, algumas exceções a isso, mas o normal que ocorra isso. Então, nós vamos falar a partir da Lei Pelé para ter um corte, né? Nós tivemos a Lei Pelé que regulou diversas situações que estavam mesmo reclamando uma disciplina, né? Eu sempre me preocupei muito com a questão do atleta profissional de futebol. Né? Eu acho que eu também tenho meu time de preferência, time do coração, como a maioria da população. Qual que é, doutor Jordani? Preciso falar baixo atualmente. É o São Paulo. Ah. Não estou brincando. É o São Paulo Futebol Clube. Né? Então, todos nós temos. Mas a gente tem que ver que, até uma vez, num artigo que eu fiz há muitos anos atrás, eu falei assim, que eu quero que o São Paulo cada vez aumente mais a sua sala de troféus, mas jamais às custas dos atletas que integrarem o seu elenco. Tá? Então, isso eu acho fundamental. E eu tenho receio, até pelo que eu vejo em muitas situações, que a torcida faz que a gente não enxergue, deixe na sombra, fica brilhando só o clube que a gente gosta, o campeonato que o clube que a gente gosta está participando, e ficam na sombra os atletas que participam disso. Então, eu acho que, como eles estão na penumbra, a gente tem que trazê-los um pouco à luz também. Então, eu tenho essa preocupação. Por quê? Eu, há um tempo atrás, eu li um livro de administração, alguém falou, o que você está fazendo lendo um livro de administração? Eu sempre fui biblioteiro, né? E no livro eram 2 administradores americanos, né? E aí eu li numa versão em português. E eles falam o seguinte, nós temos que sair da tirania do ou para a excelência do e. Essa é, na minha opinião, a chave mágica. Né? Essa é a palavra mágica. Né? Então nós temos que pensar, clube, a entidade de prática esportiva, a organização esportiva, conforme a lei recebe uma denominação, né? Então nós temos que, lógico, nós temos que pensar, eu penso bastante na organização, tudo e tal. Agora, eu acho que a organização, né, ela
atuará melhor, terá melhores resultados se tiver um elenco satisfeito com o que está acontecendo lá internamente no clube. Então, essa é a minha preocupação. A Lei Pelé, né, ela veio e regulamentou bastante coisa que estava precisando ser regulamentada. Alguma das coisas que ela regulamentou, ela se ateve ao aspecto futebol, né, que é compreensível, tendo em vista que é o maior esporte, não só tupiniquim, mas em termos mundiais é disparado o maior esporte. Eu estava vendo num dos artigos no livro da ESG, que a doutora Mariana coordenou junto com o Gustavo Delbim, meu amigo Delbim, livro valiosíssimo. E eu estava lendo lá e há uma referência, eu acho que é de 24, alguma coisa assim, do que a CBF arrecadou, que é para mais de bilhão. Né? Então, é uma coisa fabulosa. Né? Então, isso mostra, né, como o futebol movimenta, porque esse 1 bilhão da CBF, quanto também pessoas não estão empregadas com isso, né? Quantas empresas que também, não é só pessoas, quantas empresas também não vivem só do futebol, aquela coisa toda. Então, é um negócio fantástico. Né? Então, a gente não pode deixar esse negócio fantástico, né, engolir os atletas. Essa é a preocupação. A Lei Pelé ajudou em parte, mas, como toda lei, eu disse no começo, nada é dado, tudo é construído. A Lei Pelé colocou alguns tijolos na construção para melhorar o nosso esporte e deixá-lo uma casa de boa acolhida para todos. Tá? Mas, evidentemente, né, como tudo na vida, você não faz uma lei, a lei não é perfeita, jamais terá uma lei perfeita. Né? Melhorou? Melhorou, mas não estava completa. Aí, depois nós tivemos a Lei Geral do Esporte, vamos passar para a Lei Geral do Esporte, que ela procurou universalizar, dentro do possível, né, a questão da Lei Pelé. Tá? E aí nós temos depois, tivemos antes, né, a Sociedade Anônima de Futebol, a SAF, tudo. Eu acho que a SAF tem um problema, que ela deixa algumas pessoas que tinham vínculos com o clube, né, na cisão. A SAF me lembra muito a Banespa, Varg, VASP, né, você faz negócio com a parte boa, a parte que não é tão boa assim fica, e isso dá problema para muita gente. Eu já vi um técnico de futebol famoso, né, e dizer que um determinado clube que ele atuou estava devendo dinheiro para ele há uns 4 anos, alguma coisa assim. Ele falou, mas eu me viro. Agora tem os outros trabalhadores lá que estão numa situação difícil. Então, eu acho que esse é um aspecto que deveria melhorar na questão da SAF. Eu acho que a SAF não é aquele remédio mágico. A SAF não é uma panaceia para resolver todos os problemas do futebol, tá? Porque eu estou falando demais, mas eu já passo a palavra. Há uma questão que eu acho que é fundamental. Há muito tempo atrás, eu li, eu acho que eu ainda era moleque, por aí vocês veem a ideia como muito tempo atrás. Não adianta haver leis boas se não houverem aplicadores bons. Não adianta. Então não adianta ter uma SAF, né, se não tiver a melhor interpretação possível, aquela coisa toda, né? Então não há leis boas se não tiver uma boa aplicação da lei. Já entendi o recado, doutor Jordão. Mas é isso. Por quê? Porque atrás de tudo está o ser humano. Quem vai aplicar? Seja a Lei Pelé, seja antes a Lei Zico, seja qualquer coisa que foi a Lei Geral do Esporte, que teve agora de 23, seja a SAF, tudo e tal. O problema é, tá? Temos que ver quem é que vai aplicar e a pessoa saber o que é o melhor. Não o melhor restrito, o melhor social. Né? Então, essas são as pequenas palavras introdutórias que eu vou submeter à censura das nossas convidadas. Então, eu peço para a Thalita, por favor, seja piedosa no rebater o que eu falei. Foi no entusiasmo de estar aqui, na presença de pessoas tão ilustres e queridas, e aí a gente acaba falando demais.
De maneira alguma, fica até difícil fazer qualquer complementação diante dessas brilhantes palavras do Dr. Giordani, mas eu acho que sem dúvidas, né, a grande celeuma aí, depois com o advento, né, da nova Lei Geral do Esporte, é o fato de que ela não revogou a Lei Pelé, né, então a gente tem duas leis versando sobre a mesma temática, por vezes com artigos que conflitam entre si, né, a gente pode citar aqui a questão da imagem, por exemplo, onde lá a gente tinha uma limitação de uns 60-40 e hoje uns 50-50, onde eu posso, né, negociar o valor da imagem até esse percentual. Então, a gente fala o que... se a gente pega um contrato que estava em vigência, hoje a gente já deve estar com menos contratos em vigência, já vista a delimitação temporal, a lei C é de 2023, né, o prazo máximo é de 5 anos de contrato por prazo determinado. Qual lei vai ser aplicada? Aquela da época do firmamento do contrato, então estava na vigência da Lei Pelé, ou a gente vai aplicar aqui a nova Lei Geral do Esporte, que vai ser a lei quando eventual ação chegar, né, para o judiciário. Então, e ela não veio dispondo nada sobre essa temática, então ficou uma colcha de retalhos. Esse foi só um exemplo aqui singular que eu trouxe, de que a gente se depara cotidianamente, né? Então, acho que a intenção é muito boa sempre do legislador, né, ao trazer novos dispositivos, ao implementar aquilo que realmente estava faltando ou adequando à realidade, mas a gente vê que, por vezes, ela traz uma confusão, né, doutora Mariana? A gente que trabalha no dia a dia com esporte, porque... Eu falei isso na minha fala de abertura e, de fato, é uma felicidade mesmo poder trabalhar com uma coisa pela qual eu sou apaixonada a vida inteira. A gente que trabalha, a gente começou a se deparar no dia a dia com esse desafio de entender essa antinomia da Lei Pelé, que não havia sido revogada, com os outros dispositivos que haviam sido revogados, e a Lei Geral do Esporte, que vinha... A intenção inicial do legislador era consolidar toda a normativa vigente numa única norma, mas que por uma série de fatores, e aí a gente precisaria não de um podcast, mas talvez de uma saga cinematográfica de uns 10 filmes para conseguir explicar tudo o que aconteceu naquele momento e desde então, a gente se deparou com isso. Então, no dia a dia do trabalho, a gente começou a fazer e aí eu vou dividir o crédito desse trabalho, a gente começou a fazer uma construção ali no dia a dia, entre mim, Dr. Gustavo Delbin, que é meu companheiro organizador do livro de ESG, que depois a gente fala um pouco disso também, se tiver oportunidade, com o Dr. Giordani. Já lançou a publicidade, Dr. Giordani, depois a gente acerta lá o Pix que a gente combinou. Junto com a Fernanda Chamusca e o Renato Renatino, que são advogados que atuam na Federação Paulista de Futebol, a gente começou a fazer um arquivo no Excel, que era uma coisa nossa, assim, para uso interno. O que estava na Lei Pelé, o que está na Lei Geral do Esporte. O que vale, o que não vale, por que vale, por que não vale, com alguns apontamentos nossos e umas menções a veto. E aí a coisa foi acontecendo, a gente comentou que esse documento existia para algumas pessoas e as pessoas começaram a pedir. Aí a gente conversou lá na federação com o presidente Reinaldo e o presidente Reinaldo falou assim, poxa, o nosso trabalho aqui é servir os clubes. Eu estou no TJD, mas acabo tendo uma atuação próxima ali, não apenas por conta da proximidade institucional das duas instituições que são autônomas, mas também pela minha relação de amizade com as pessoas. Então a gente fez um amealhado ali e a gente fez um comparativo que hoje está à disposição, não sei se a doutora Thalita já teve acesso, a gente tem esse documento que é para fazer esse comparativo, porque você tem algumas normas que foram derrogadas pela lei posterior, outras que continuam coexistindo e tem algumas especificidades. Então, por exemplo, o antigo artigo da Lei Pelé, que tratava de questões relacionadas à certificação pela Lei de Incentivo ao Esporte, ele há uma norma posterior, similar, mas não exatamente igual, e o Ministério do Esporte, não sei dizer se ainda é esse o entendimento, mas até outro dia, talvez alguns meses, ele exigia tanto o cumprimento dos requisitos do 36 da Lei Geral do Esporte, quanto do 18A da Lei Pelé. Então, assim, o nosso desafio de todos os dias é entender o que está valendo e o que vai ser aplicado, não só nesse caso que eu trouxe de exemplo pelo Ministério do Esporte, mas pelo próprio Judiciário. Então, eu acho que esse é o maior desafio que a gente enfrenta hoje, lidando com as legislações que coexistem nesse momento. Sem dúvidas. E a SAF, os times, os clubes, eles precisam virar empresa agora? Não necessariamente, né? A SAF é uma evolução legislativa aí, justamente onde ela traz a possibilidade dos clubes fazerem a transformação numa gestão empresarial através da Sociedade Anônima do Futebol, desde 2021. Acho que hoje nós devemos ter mais de, não me acompanho os números, mas acho que mais de 140 SAFs, né, constituídas. Nossa, tudo isso. Exatamente, em menos de
há 5 anos de vigência da lei, né, aproximadamente. Então, ela trouxe várias formas, que não é uma fórmula mágica, como o próprio Dr. Giordani mencionou há pouco, mas ela traz alguns mecanismos de profissionalização, sem dúvida alguma, onde ela traz uma obrigação de compliance, onde ela traz investimento para o futebol, né, a partir de aportes societários, onde ela traz uma forma nova dos clubes sanarem seu passivo. Né? Através do RCE, por exemplo, é possível fazer uma reunião de execuções com um plano de pagamento em até 6 anos, que pode ser prorrogado por mais 4. Aí entra a grande celeuma aqui trabalhista, que eu acho que esse é o viés principal, onde a lei ela dispõe que não há a sucessão, né, automática. A SAF ela não vai responder pelas dívidas trabalhistas a partir do momento dessa cisão ou dessa transformação, né, em SAF ou da constituição de uma SAF, enfim, onde a SAF passa a ser gestora apenas do futebol. Eu acho que esse é o ponto, né? E aí a questão é, e aqueles atletas que tinham contrato vigente, e aqueles treinadores que tinham contrato vigente? Acho que o Cruzeiro foi o primeiro grande exemplo, né? As primeiras ações que foram julgadas lá no TRT3, que a princípio já chegou ali com uma divergência de interpretação, onde houve entendimento pela sucessão e responsabilização de forma solidária. E, salvo engano, um desses casos já teve julgamento no TST e o posicionamento atual é não. A lei dispõe que a sucessão ela não é automática. Inclusive, tem um enunciado que foi aprovado ano passado lá no encontro, que teve o primeiro encontro esportivo do Conselho Nacional de Justiça Federal, garantindo exatamente o que estava na lei. A SAF só vai responder se, dentro das formas em que a lei dispuser para que o clube sane seu passivo, não nos 6 anos lá que ela tinha do RCE, para quitar, não quitou, aí sim ela entra como responsável subsidiária e não solidária, justamente para não esvaziar o objetivo que era de desestimular o investidor, né? E, Mariana, quando a gente fala em esporte no Brasil, parece que a gente só lembra do futebol, né? Mas a gente sabe que tem as outras modalidades aí, e até por ficarem meio esquecidas, talvez elas enfrentem esses desafios maiores, né? De proteção, de estrutura. Fala pra gente um pouco como é que tá aí essa questão dos outros esportes, como é que os atletas estão lidando com isso, se eles estão tendo uma proteção. Então, quando a gente falava da Lei Pelé, a Lei Pelé ela previa que o desportista de futebol, então havia uma previsão de um contrato especial de trabalho desportivo para os atletas de futebol. A Lei Geral do Esporte, ela amplia e possibilita que esse tipo de contrato ele seja firmado com atletas de outras modalidades. A partir daí a gente tem que fazer 2 reflexões assim que me vêm à cabeça. A primeira é, por que o contrato de trabalho do atleta ele é especial? Por que ele é diferente? Porque um trabalhador desportivo ele é diferente de um outro trabalhador. Então, quando a gente para olhar para isso, de fato, o desportista ele tem especificidades que são muito óbvias. Por exemplo, nós aqui nessa sala, nós usamos muito mais do nosso intelecto do que do nosso corpo para trabalhar. Então, o atleta é exigido dele algumas questões de cuidados com o próprio corpo que não são exigidas. Outras especificidades, por exemplo, a carreira do atleta, enquanto atleta, ela é muito curta. O atleta ele tem um prazo de validade que é curto. E isso se repete em todos os atletas de todas as modalidades que têm o esporte como profissão. E aí vem a segunda parte da minha ilha de raciocínio, que é, por que só o futebol? E aí a resposta acaba sendo até um pouco rasa, porque o futebol, como você já começou na sua fala, é o que movimenta dinheiro. O Dr. Giordani falou já sobre isso. Aqui o futebol movimenta bilhões, é uma indústria bilionária. E outras modalidades não têm essa mesma sorte ou não têm esse mesmo privilégio, não só no Brasil, como ao redor do mundo. Majoritariamente aqui nos países da América Latina, na Europa, a gente tem muito mais enfoque para outras modalidades em períodos olímpicos, mas no dia a dia, o que movimenta dinheiro é o futebol. E aí não tem muito como a gente pensar em exigir ou dar alguns benefícios além daqueles previstos para os atletas de outras modalidades, que acabam estabelecendo contratos que são contratos muitas vezes de prestação de serviços ou que muitas vezes eles acabam nem sendo remunerados. Acaba sendo uma relação que não exige tanto dele na rotina. Não estou falando, obviamente, de atletas de alto rendimento de outras modalidades, que aí esses sim vão ter contratos específicos estabelecidos. Mas os atletas da maior parte, se a gente falar de futebol,
Dr. Jordani disse, eu já repeti, o futebol movimenta bilhões ao redor do mundo. Ainda assim, aqui no Brasil, salvo o melhor juízo, o último dado é que mais de 70% dos atletas no Brasil recebem entre 1 e 3 salários mínimos. Essa é a realidade. Então, né? é muito discrepante. Então, a gente olhar para outras modalidades é pensar o quanto de incentivo que outras modalidades também merecem. Então, a SAF é um modelo que foi um modelo societário que é a Sociedade Anônima do Futebol. E ela chega, e aí você tem uma primeira onda de SAFs que foram pensadas e instituídas para renegociação de dívidas, para trazer novos investimentos, mas a gente já está numa segunda onda de SAF, talvez já numa terceira, de adequação para, primeiro, o novo modelo de reforma tributária, que isso vai acabar impactando na necessidade de se fazerem novas SAFs, e aí não vem ao caso aqui nesse nosso bate-papo de hoje, mas também de trazer novos investimentos, para que, poxa, se eu quero investir num clube, para eu ter garantia de retorno, eu quero ser sócia dele. E isso não é possibilitado para outras modalidades. Então, talvez um dos canais para poder possibilitar melhores garantias trabalhistas para os atletas seria investir financeiramente. Talvez, quem sabe, pensar em outras modalidades societárias, também com algumas vantagens jurídicas para outras modalidades além do futebol. Então, eu acho que o que falta hoje para outras modalidades é muito menos pensar em assegurar direitos, mas muito mais de refletir o porquê que esses direitos já não estão previstos legalmente, por que a gente dá tanto destaque ao futebol, que é a questão que é muito relacionada à gestão e aos aspectos financeiros. Eu acho que concordo com tudo que foi muito bem colocado aqui. A SAF foi para isso mesmo. Tá? Os clubes, a maioria do futebol brasileiro estava, né, e continuam vários, à beira da falência. Você tira 2, 3, né, e o resto está tudo com a língua de fora. Então a SAF foi abriu um novo cenário para que se atraíssem investidores, né, e teve que fazer algumas concessões, né? Então, mas como eu sou do direito do trabalho raiz, né? Então eu fico preocupado com essa questão de como é que a pessoa recebe, né? O cara que está lá, né? E não só o atleta, né? Uma vez eu quase que eu apanhei quando eu falei isso, né? Eu falei que porque a lei é para todos, aquele negócio de geral, né? Generalidade, aquela coisa toda, né? Mas no futebol, o futebol todo mundo fala em especificidade, né? Peculiaridade e especificidade do futebol. Essas duas palavras, se elas não forem bem calibradas, elas podem provocar um estrago. Porque você pode, sob o manto da especificidade ou peculiaridade, né, dizer, não, isso não pode porque o esporte é assim e tal. Você pode cometer barbaridades. Então tem que ter limite para essas especificidades. É isso que eu acho que é importante fazer, tá? Então, em todas as áreas, por exemplo, vou dar um exemplo agora. A Lei Geral do Esporte, né? Lei Geral do Esporte. Ela tem uns artigos no que diz respeito à situação do atleta, né? Tem um artigo com todas as vênias, e por favor, fiquem à vontade para me criticar, que nós estamos numa mesa entre amigos, né? Mas eu penso e não consigo entender como é que se fala para o jogador de futebol que o adicional noturno é das 23h59 às 6h59 do outro dia. Me desculpem a franqueza e sinceridade, tá? Para mim isso é um escárnio com a figura do trabalhador. Por quê? Por dois aspectos. Tá? E no livro que saiu recentemente, um livro em homenagem às desembargadoras Ana Paula e a doutora Pellegrina, alguém escreveu sobre isso, foi um dos autores da Unimar, da Faculdade da Unimar. Eu já havia escrito isso antes quando eu comentei. Tá? Eu acho o seguinte, né? O legislador não pode fazer o que ele bem entende. Tá? Ele tem que ver o que está na Constituição, né? E naquele artigo além disso, o artigo expôs muito bem, é uma maneira de você ofende a Constituição quando você põe um horário desse. Por quê? Porque você não deixa. Primeiro, quais os atletas que vão receber adicional noturno numa realidade dessas? Né? E quantos jogos, nesse artigo tem a estatística, quantos jogos são nesse horário
que ultrapassa alguma coisa das 23h59. Muito pouco. Então, o que você faz? Você faz com uma grande maioria de trabalhadores que começa o jogo um pouco mais cedo, mas pode acabar algo depois das 10 horas, e que teriam direito adicional noturno, não tenham. Então, você já frustra uma parcela de trabalhadores num adicional que está previsto constitucionalmente, né? Então, você já comete uma outra coisa, você ofende a Constituição. Você ofende por não permitir que tenha e você não dá efetividade à Constituição. São duas coisas que você faz num mesmo dispositivo. Então, essas coisas eu acho que não dá. A lei não pode conceber. Uma outra coisa, lá tem a jornada do atleta profissional de futebol, são 44 horas semanais. Bom, e aí? Todo mundo está lá, 8 horas diárias na Constituição e 44 semanais. A lei do esporte só fala, a lei geral do esporte só fala 44 horas semanais. Quer dizer o quê? O cara pode trabalhar 15 horas num dia? Então, aí é o que eu acho que para o operador, eu não gosto de falar operador, falo para o construtor do direito do trabalho, né, com todo respeito ao operador, né, mas o construtor fica mais bonito, né? Dá um up, né? Para o construtor do direito do trabalho, né, nós temos que ver que essas coisas não podem ser assim. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa porque elas pecam por falta de racionalidade. Não é racional isso aí. Então você tem que ir para a Constituição. Aí você fala, você é um cara demodé. Você fica olhando as coisas. Não estou olhando as coisas passar. Eu acho que tem que ter um mínimo. A Constituição fala lá 8 horas diárias e 44 semanais. Pode mudar alguma coisa? Pode. Ninguém está falando que não pode mexer. Tá? O rural não tem um outro horário? No meio rural é outro. Para a agropecuária é um, né, e para a agricultura é outro. A Karine sabe muito melhor que eu. Tá? Então, mas são coisas que são diferentes, mas se enquadram dentro de uma realidade. O que não pode acontecer é algo que foge completamente da realidade. Tanto adicional noturno, como esse negócio de jogar 44 horas, e você abre um espaço para uma discussão que você provoca insegurança jurídica, o clube nem sabe direito o que ele pode fazer. Tá? E pode onerar clubes depois com as consequências que em dado momento isso possa acontecer. E a Lei Geral do Esporte, se não me engano, no artigo 70, ela fala da proteção, o primado da proteção social do atleta. Eu vi aquela frase, a primeira vez que eu li, eu falei, chegamos no ápice. É o direito do trabalho puro, sob o aspecto constitucional. Então eu me entusiasmei com aquele artigo 70. Mas depois você vai vendo os outros, você fala que aquilo que foi falado lá, ele não encontra ressonância nos outros dispositivos. Percebe? Então, são essas coisas que eu acho que, como eu disse, tudo é construído, essa lei vai ter que ser melhorada em algum momento e tal, atualizada, sei lá como queira dar o nome. Essas coisas deveriam ser sanadas. Tá? Não é pagar um adicional noturno que quebra um clube. Quebrar clube pode ficar dando ingresso de graça, pode ficar favorecendo isso, favorecendo aquilo, se valendo do clube algum dirigente que faça isso, não estou dizendo que tenha, mas se um dirigente faz, é isso que quebra o clube. E não pagar os direitos dos caras. Então, eu acho que é essa consciência que é preciso ter. Tá? E só mais um detalhe. Com relação a essas duas leis, né, a Lei Geral do Esporte e a Lei Pelé convivendo juntas, é uma coisa que... Né, agora, se a gente for ver, por exemplo, nem vou mencionar aqui agora, porque eu estou prefiro ouvi-las do que falar, mas é que às vezes eu me escapo. Se a gente for ver os vetos do governo, os artigos do governo que foram vetados, me desculpem os que não concordarem, mas eu acho que tinham que ser vetados mesmo. E ali mostra mais claramente que o atleta não tem aquela proteção que foi cantada em verso e prosa nesse artigo 70. Então tinha que ser feito. Aí o que acontece? Nós ficamos com duas legislações em pleno vigor. Eu acho que uma alternativa boa é o diálogo das fontes. Tá? É uma teoria muito boa, tá? Resolve isso e pode proteger. A outra é que assim que tem que ser agora, porque o TST julgou o tema 23.
E o tema 23 é o tempo rege o ato. Né? Então, se está alguma coisa acontecendo aqui, normalmente há exceções, mas normalmente tem que obedecer à Lei Geral do Esporte. Então é isso que eu queria falar, peço desculpas, mas alguém precisa me dar um chute, um toque por baixo da perna, para, senão eu acabo me excedendo. Foram brilhantes considerações, eu acho que é exatamente isso, né, vem na linha da proteção do trabalhador e, enfim, e essas celeumas, né, como bom consultor do direito, a gente tem que ficar construindo essas questões em cima de situações, por vezes, inconstitucionais, né. E acho que é um pouco sobre equilibrar interesses e equilibrar colocações. Então, quantos empregos, feito uma pesquisa no ano passado, sobre o Paulistão do ano passado, quantos empregos diretos e indiretos vocês imaginam que o Paulistão do ano passado gerou? 30 mil empregos, numa competição estadual. Então, sim, é fantástico. E aí é um pouco colocar na balança e equilibrar interesses e equilibrar normas. Eu acho que quando a gente volta para a raiz das coisas e separa um pouco do porquê o trabalhador desportivo ele tem direitos que outros trabalhadores não têm e acaba tendo direitos que para outros trabalhadores são resguardados de maneira integral, porque ele tem alguns desses direitos também relativizados muitas vezes pela própria norma. Porque tudo, na minha opinião, pelo menos, é uma questão de equilíbrio de posicionamentos, de interesses e de normas. Então, é tentar chegar a um consenso que não inviabilize as relações da forma como elas estão colocadas e que aprimore essas relações, sobretudo... Pode seguir, doutor Júlio. Não, porque veja bem, eu acho assim, todo mundo lembra, vocês todas são mais novas, né? Mas quando eu era pequeno, todo mundo falava, o jogador, ele gostava do clube, a gente podia passar a carreira inteira no clube. Se fala do Rivelino, que para mim, depois do Pelé, foi o melhor jogador que existiu. Não foram esses que andaram falando aí. Para mim, depois do Pelé, era o Rivelino. Foi o Rivelino. Mas tem outros também, mas para mim, né? Então, um Rivelino no Corinthians, Pelé no Santos, né? O Ademir da Guia no Palmeiras, o Roberto Dias no São Paulo, jogadores que passam a vida inteira, e uma identificação com o clube e tal, não sei o quê. Hoje em dia não tem mais isso. Não tem. Talvez o último tenha sido o Rogério Ceni. Não é porque é do São Paulo. Mas talvez. O Marcelinho Carioca ficou menos tempo no Corinthians, mas também tinha muita identificação. Mas acho que foi o Rogério Ceni. O que acontece? Eu acho que aquela história que o atleta é um profissional que joga trabalhando e trabalha jogando. Né? Como uma frase não é minha, foi de um grande pensador. Então, mas se é isso, ele tem que se sentir protegido. Porque a carreira dele tem tudo isso que foi levantado, que é muito curta e tal, não sei o que lá. Tanto que o professor Léo Amado, professor português, citando um francês, que me foge o nome agora, ele fala que o atleta profissional de futebol é o cara que está condenado a morrer 2 vezes. Ele morre novo quando ele é atleta e aí começa uma outra vida. Tá? Então, essas coisas têm que ser observadas. E esse equilíbrio tem que dar uma retaguarda maior para o atleta. E é isso que falta. Então, eu acho assim, as coisas que são feitas não dá lucro para o clube. Por exemplo, nesse estudo, nesse artigo que eu falei, os autores fizeram todos os cálculos, eles acham que o horário noturno do atleta profissional de futebol deveria ser a partir das 10h30. Ou seja, há uma flexibilidade. 10h30. A partir das 10h30 tem o adicional noturno. Como eu disse e reitero, não vai esfolar nenhum clube. Nenhum. Mariana, onde que o ESG entra nisso para proteger os atletas? Isso tem sido usado de uma maneira bacana ou é mais de fachada? Eu acho que a gente já passou da fase assim que alguns conceitos eram vistos como de fachada. Acho que o mundo mudou. As relações humanas mudaram. Hoje a gente tem um equipamento na mão que pode fazer maravilhas e fazer misérias. Então, acho que o mundo mudou. Isso é inegável. E aí as relações entre empresas, elas foram se transformando ao longo do tempo. O futebol acaba chegando, conhecendo o ESG um pouco mais tardiamente do que outras indústrias. Mas, de fato, chegou para ficar. Então, para trazer um conceito muito superficial do que é ESG, ESG é uma sigla em inglês que se refere a meio ambiente, social e governança. Então, se tem 3 aspectos aqui a serem apurados. Então,
o mundo está mudando e o mundo vem sendo cada vez mais destruído pelo ser humano. Então é imprescindível que as organizações esportivas, e não só do futebol, mas de todas as modalidades, olhem para como a sua atividade ela pode ser benéfica ou maléfica ao meio ambiente. Isso vai desde uma escolha de logística, de como se vai chegar até uma partida, de como se vai fazer uma viagem, até uma construção diária de vamos usar energia renovável, vamos fomentar a reciclagem. Dá um exemplo da bola de futebol do Campeonato Paulista da Federação. A bola de futebol do Campeonato Paulista ano passado, até o ano passado 4 pets, né? Não vou chutar o número, mas ela é feita 4 pets, então vou confiar no Dr. Jordani, porque a minha memória tá ruim. Cada bola eram 4 garrafas pet, mesmo a bola Nossa, que bacana, de uma não marca sabia específica, que continua sendo a patrocinadora. Hoje essa bola mudou, mas há outras coisas. Então, o exemplo da federação em termos de meio ambiente. A energia que é usada lá é uma energia que vem de uma fonte sustentável de energia. Impressão de papel, tudo isso é coordenado para tentar diminuir o impacto ambiental. Frota de carros elétricos, isso vem sendo replicado em clubes em diversas modalidades. Aí vai para a segunda letrinha, que é o S de social. Isso é muito olhar para a diversidade, olhar muito para a inclusão, olhar sobre ter presença. Se hoje é possível a gente ter um podcast em que nós temos 50% das pessoas que estão aqui são mulheres que trabalham com futebol. Se isso é possível... mas a doutora Karina acho que não trabalha com futebol, isso foi esse recorte que eu fiz, mas numa mesa de um podcast que 75% é feminina e que acaba o doutor Jordani, que é um homem, sendo uma exceção, isso é porque o mundo mudou e que o futebol está mudando. Então isso traz algumas obrigações. E aí, justamente, uma vez que o futebol é o esporte mais visto no Brasil e no mundo, isso traz responsabilidade, porque... Antigamente se falava que às quartas e aos domingos o futebol entrava na casa das pessoas. Isso com o calendário de competições que a gente tem, com a pulverização de direitos de transmissão, já não tem mais data, mas o futebol entra na casa das pessoas algumas vezes por semana. Tem até um cômodo em casa. Então é isso. Então a gente precisa ser exemplo e levar o exemplo. Então levar o exemplo é não compactuar com situações de racismo, explicar para as pessoas o porquê que a presença feminina ela está posta e ela vai se ampliar cada vez mais, o porquê que é necessário incluir pessoas que são portadoras de deficiência. Então, é imprescindível que o futebol traga bons exemplos para as pessoas. E, ao fim e ao cabo, o G de governança, ele volta para a nossa primeira fala, que é justamente sobre as SAFs e sobre a necessidade das organizações gerarem lucro, como o Dr. Jordani bem disse. Então, isso implica numa necessidade de governança. Mesmo um clube associativo, ele precisa ter governança. A SAF, para ela funcionar bem, para ela ser lucrativa para o investidor, ela precisa ter governança. Então, ela precisa ser transparente, ela precisa ter uma contabilidade adequada, ela precisa ter mecanismos de compliance que sejam efetivos. Então, essas 3 letrinhas que coexistem e elas estão postas no esporte hoje. Então, quando a gente fala de ESG em outras modalidades, a gente tem a Confederação Brasileira da Neve, a de Desporto do Gelo, a gente tem um bom exemplo dentro do COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, o CPB. Você tem organizações que são premiadíssimas nesses termos e que isso é exemplo para outras também, ainda que com menos aportes financeiros como é o futebol, mas que você tem ali bons exemplos que são trazidos, e aí eu mesma fazer a publicidade do nosso livro. No nosso livro ESG na Gestão Esportiva, a gente falou com colegas de diversas áreas, porque quando a gente trabalha com futebol, a gente acaba ficando monotemático e ali acaba meio que entrando numa bolha de futebol, trazer colegas que atuam em outras áreas e gestores de outras confederações, federações e que atuam com outras modalidades para trazer bons exemplos que podem ser lidos e replicados não só dentro do esporte, mas também em outras áreas ali da gestão e do direito. Essa questão do racismo ela é bem delicada, né? Eu acredito assim que a gente precisa caminhar nisso e depende do movimento todo da sociedade, né? Porque não envolve só os clubes e eu espero, pelo menos, que a gente não tenha os casos que a gente já teve aí no passado, que foram bem lamentáveis, né? Eu acho que nesse caso a doutora Mariana pode dizer pra gente sobre o protocolo que tem lá na federação, né? E também em relação aos julgamentos, quando envolvem essa temática. Eu dar algum exemplo aqui. Então, lá na federação, a gente, a partir do exemplo da Liga Nacional de Basquete,
que foi inicialmente desenvolvido pelo Rafael Rocha Garcia, que na época era coordenador de ESG lá da Liga Nacional de Basquete. Hoje ele está trabalhando, acho que ele é coordenador de ESG no Corinthians. Ele desenvolveu lá um tratado, que é o Tratado pela Diversidade. Lá na Liga Nacional de Basquete era um tratado antirracista, e na federação a gente convida o Rafael para trabalhar em cima desse documento, fazer um novo documento de um tratado pela diversidade. Então esse tratado ele traz ali premissas básicas que têm que ser cumpridas. Então, você quer ser racista? Você pode ser racista na sua casa, fechado, porque se você for na rua você vai correr o risco de ser preso. E aí se você for um colaborador direto ou indireto da federação, você corre o risco de ser desligado da tua atual função. Se você for um membro de alguma equipe filiada, você corre o risco de sofrer sanções com relação a isso. Então isso é a premissa posta com relação ao tratado, e ali a gente traz uma série de ações que tem que acontecer. Então, por exemplo, se o racismo acontece dentro do campo de jogo, o árbitro é cientificado disso. Isso vem, por exemplo, da torcida. Tem uma série de exemplos, até o exemplo da torcida. O árbitro ele vai paralisar a partida e vai alertar: olha, vocês parem com isso. E isso vai constar da súmula. Se isso não parar, a partida pode chegar ao limite de ser suspensa ou encerrada. Já é uma grande evolução. Quando isso vai para a súmula, isso é encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva, e isso é alvo de uma sanção interna ali, seja ao clube a qual o torcedor esteja vinculado, seja a quem praticou o ato, caso se trate de um atleta, de um treinador, enfim. E aí não só racismo, mas questões relacionadas à discriminação. Então, racismo, homofobia, xenofobia, capacitismo, LGBT fobia, machismo, enfim, essas questões todas são tratadas no tribunal. E aí tem um paralelo que é acolher a vítima, dar o enfoque para a própria vítima no momento do ato e possibilitar ela que ela tenha ciência de que ela tem direitos e que ela pode levar isso ao conhecimento da polícia, enfim. É um trabalho que a gente tenta fazer e reforçar para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Ô Thalita, e falando em responsabilidade social, a gente não pode esquecer alguns temas muito sensíveis, né, que são ligados à igualdade de gênero, no assédio moral, assédio sexual. A gente ainda tem uma disparidade muito grande de salários, e agora que os campeonatos femininos estão ganhando mais força, né, como é que está essa situação? Assim, a gente já evoluiu também, ou tem muita coisa ainda para mudar? Bom, com certeza. Acho que a gente não pode deixar de reconhecer, né, a evolução, sem dúvidas. A gente partiu de uma premissa da era da proibição, né, que no Brasil, por mais de 30 anos, as mulheres foram proibidas de jogar futebol. Então, isso diz muito sobre o ambiente machista, né, que até hoje permeia o futebol. Mas, como a doutora Mariana disse há pouco, acho que só o fato de a gente estar aqui, né, mulheres que trabalham com futebol, que estão em posições aí, né, como advogadas, a Mariana na federação, ocupando a vice-presidência no Tribunal de Justiça Desportivo. Isso mostra como nós estamos quebrando essa barreira, e sem dúvidas, antes de chegar aqui, eu vi um post onde diz que lá a Liga do Futebol Feminino nos Estados Unidos, ela valorizou 77% em 18 meses. Olha que absurdo, coisa maravilhosa, né? Então, e isso vem em premiação, isso vem em remuneração das atletas, em direitos de transmissão, toda a negociação envolvida dentro de um campeonato. Eu acho que a Copa do Mundo aqui, né, do futebol feminino 2027, sem dúvidas vai ser, acho que um grande divisor de águas. A gente já vem caminhando, a federação é um grande exemplo em tudo que faz, né, envolvendo essa questão de diversidade, e acho que em relação às mulheres também, toda a primeira copinha de futebol feminino, onde tem incentivo na base, né, para fomentar o futebol feminino, veio aqui da Federação Paulista, né? Então, eu acho que a gente aqui no estado de São Paulo é muito feliz por ter a federação dando todo esse suporte nessas temáticas, mas eu não tenho dúvidas que a gente tem muito ainda para enfrentar, ainda quando a gente olha para o Brasil, né, com tanta esse país gigante, lá no norte, no nordeste, as dificuldades que as mulheres ainda enfrentam. Eu não tenho dúvidas, eu tenho algumas atletas que chegam e comentam problemas que elas têm enfrentado muito em alojamento, em coisas que a gente antes olhava, né, no futebol profissional, uma dificuldade muito mais na base, e as mulheres hoje que atuam nisso estão tendo problemas seríssimos em relação a isso. A gente teve vários exemplos no ano passado de... exato. A gente teve problema no passado de várias atletas também que tiveram lá meses, acho que mais de 6 meses, sem um salário em atraso, um pouco específico, e aí, assim, mas a gente vê a evolução, né? Pensar que há pouco as mulheres trabalham, sequer podiam jogar futebol. Depois que elas foram tratadas muito como amadoras, né? E ainda existe essa questão do amador, que eu acho um absurdo. Aí a gente pegar até
sei lá, acho que antes de 2016, que eu não me lembro quando foi a mudança no regulamento da FIFA, que as mulheres, quando estavam gestantes, tinham o contrato interrompido, né? Até que precisou alguém brilhantemente vir e dizer, olha, não, né? A gestação não é uma causa de encerramento de contrato ou de qualquer outra possibilidade. Então, vi a garantia no direito da maternidade e tudo mais. E isso ficou mais claro ainda na Lei Geral do Esporte, né? Então, nós estamos caminhando, sim. Eu acho que está tendo uma valorização do futebol feminino, tanto em nível de premiação e, consequentemente, acho que a remuneração tende a acompanhar. Eu acho que as transmissões cada vez mais acontecendo, né? Então, isso tudo eu penso que caminha para a profissionalização e para que as mulheres alcancem aí a tão almejada equidade. Isso dá para... É otimista falar isso, né? A gente tem a luz... A gente consegue enxergar a luz no fim do túnel e eu não tenho dúvidas que nós evoluímos muito, mas ainda temos muito a trabalhar para isso. Inclusive, ano que vem tem Copa do Mundo Feminina no Brasil, né? Exato. Acho que só uma situação que eu esqueci de comentar, que é importante falar, que acho que a gente vem com várias ações também, em paralelo com o Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público do Estado de São Paulo, que é o Pacto Ninguém Se Cala, e também a OAB, há pouco tempo, veio com elas, entrou em campo, onde... Ontem, né? Teve um negócio ontem, não teve? Sim, Passeata, mas foi eles por elas, né, de modo geral. Aí a gente tem um projeto Uhum. específico, que é o Elas Entram em Campo da OAB e o Pacto Ninguém Se Cala, que justamente visa o quê? Trabalhar campanhas de conscientização dentro dos estádios de futebol, justamente sobre o que é violência doméstica, o que é violência contra a mulher, trabalhar a conscientização dos atletas na base. Então é muito legal, porque às vezes falam, puxa, minha mãe enfrenta isso em casa, e aí começa a puxar um monte de coisa, trabalhar com os atletas profissionais, que por vezes a gente vê eles enfrentando situações, e assim, e eu acho que começa pela educação, né, a conscientização, e lógico, depois vem aí as sanções para aqueles que não se adequarem, mas eu acho que esse papel educacional é fundamental, especialmente a gente sabendo, né, da grande dificuldade pessoal que muito vem da periferia para o futebol, que o esporte realmente abre portas para muita gente, então a gente trazer essa conscientização, trabalhar com esses assuntos desde a formação é essencial. Então, eu pude trabalhar aí no Pacto Ninguém Se Cala, a gente participo de vários eventos com eles difundindo isso e é incrível como dá resultado. As mulheres passam a se sentir mais seguras, tem um número que as mulheres passam a frequentar mais o estádio. Teve casos em que eu presenciei, inclusive, que uma vítima foi vítima de assédio dentro do estádio e teve ali o encaminhamento, o acolhimento. Então, eu acho que são situações aí que a gente vê a evolução do esporte, né? Resignei-me a um longo período de silêncio, né? De recolhimento aqui. Sabe que eu acho assim, eu volto àquela tecla, sabe? Cada hora vai pondo um tijolo, vai indo. Então, cada conquista traz consigo, a par da conquista, preocupações. Por quê? Tem o maior escritor da língua portuguesa, Alexandre Herculano, por meio de um dos personagens dele, o personagem dizia para outro, né? Fique tranquilo. Não há quem não consiga atinar para as razões más. Beelzebub, em vez de falar diabo, ele fala Beelzebub, né? O livro é de 1900 de bolinha, né? Beelzebub sempre atina como se fazer praticar ações más. Isso ele sempre fala. Então, na vida é aquela história do Tom e Jerry, o rato e o gato. Né, alguém fazendo alguma coisa boa e o outro indo atrás, querendo destruir e perseguir, né? Ou na linguagem moderna dos computadores, né? Você sempre alguém querendo invadir o teu sistema e tal. Isso é a vida, né? Então, por exemplo, o ESG, né? É fantástico, né? Mas eu me lembro, tem o Nelson Rosenwald, que é um professor de civil, né? Ele trata muito de responsabilidade civil, e ele dá o exemplo da Revolução Francesa, né? Liberté, igualité, fraternité, né? Aí ele falou, a classe que estava ascendendo ao poder, né, ela prestigiou a liberdade, que é o que ela queria, né? A igualdade ficou um negócio só formal, aquela igualdade formal que não resolve nada, né? A fraternidade já puseram no bolso e ninguém falou mais de fraternidade, né? Então, eu acho assim, a gente sabe de exemplos, né, que o ESG, na realidade, quando surgiu foi até para melhorar a imagem das empresas também.
a responsabilidade social já é um passo acima da função social. Função social é uma coisa, a responsabilidade social é um plus, ou como aqueles que adoram o vernáculo falam, né, um plus a mais. Certo? Então, essa é a questão. Tá? Então, o ESG é uma coisa fundamental. Só que nós, eu acho assim, para os construtores do direito, que pousam os olhos nessas questões, nós temos que ver o seguinte, tá? A pessoa tem que fazer um ESG, tá? Liberdade, igualdade e fraternidade, as 3 coisas. Tá? Porque o que eu acho é que se não houver todo mundo ficar de olho, tá? A parte do social, que envolve os atletas também, tá? Os consumidores, as pessoas que se relacionam, e também os atletas, os empregados e tal, pode ficar no escanteio. Você realça atitudes, você toma atitudes que mostram que você está envolvido, tá? Mas naquele que destaca, e talvez não no social. Então, para quem é da área do direito, eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. E esse lema que o Rosenwald falou, que deixar de lado, isso vale para a questão da mulher, tá? Isso vale para a questão da criança, isso vale para o racismo, isso vale para tudo. Tudo, porque onde tem ser humano sempre há o risco de alguém sair do prumo. Né? Então, nós que estamos nessa área, que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, eu acho assim, as ideias são fantásticas, são estágios de evolução da sociedade, né? Então, esses estágios deveriam ter até a proibição de retrocesso para o estágio. Uma evolução muito bacana. Tá? E nesse conceito de obstar o retrocesso, você quer dizer que você está atendendo ao ESG? Então, são em todas as camadas, em todas as repartições. Não pensar uma que você acha que vai lhe dar um prestígio suficiente para os seus consumidores, para as pessoas que você relaciona e tal, e deixar os outros de lado. Então, esse é o passo que eu acho que é o passo seguinte. A mulher conseguiu o seu espaço, tem que fortalecer o espaço. Diz que em política não há espaço, não há vácuo, né? Em política não há vácuo. Todo espaço vazio é ocupado. Isso é dito para a política, mas isso é para qualquer coisa. Se você deixar um espaço vazio, se você deixar alguma mente que não é exatamente do bem trabalhar, ela vai ocupar o espaço fazendo alguma coisa que não é o correto. Então, são aquelas preocupações que a gente está nesse meio, então a gente vai ter sempre que ter isso aí. Faz parte, né? E o que me tranquiliza é que nós temos pessoas aqui, como a Mariana, uma Thalita, uma Karine, que sabem analisar o problema, ver o problema e qual é a melhor solução. Claro, não tem como deixar o espaço pronto antes dele ser ocupado. Claro. A gente vai ocupar com o espaço está posto, a gente vai ocupar e a gente vai se adequar e adequar o espaço à nossa presença. Imagino que quando o Dr. Jordani ingressou na magistratura, havia muito menos mulheres do que quando a Karine entrou e do que quando hoje algumas colegas estão entrando na magistratura. Então, de todos os espaços, em termos de ocupação feminina, vamos colocar dessa forma, todos os ambientes profissionais, eles não foram feitos para as mulheres, e o futebol também não foi, isso vai se adequando, e aí a gente fala de futebol feminino, fala de Copa, de diversas outras coisas, que vão fomentar e possibilitar que nós, mulheres, estejamos cada vez mais presentes e que essa discrepância, que não é só do futebol salarial, de premiações, etc., mas que ela permeia o mercado de trabalho como um todo, ela seja diminuída até a gente chegar numa utópica igualdade, que eu espero que em algum momento isso seja alcançado. Então, mas é isso que eu falo assim, as conquistas são tão boas, é isso que eu quis dizer, sabe? Se você descuidar, a gente terá perde. sempre alguém para ver se no vácuo ele faz alguma coisa. Então, é o tipo de negócio que você tem que ficar 24 horas por dia ligado. Vigilante, sem dúvidas. Acho que tem uma situação que é bastante interessante, que a nova Lei Geral do Esporte trouxe, que convém aqui destacar, que é a questão dos 30% que as mulheres, daquelas entidades que recebem, né, benefícios, que recebem a receita do governo, do Estado, de modo geral. Então, os clubes, por exemplo, associativos que trabalham com projetos de incentivo para receber um valor
do governo, ele tem que ter, dentro do seu quadro ali, ocupado 30% de mulheres nos cargos de gestão. Então, todas as dirigentes, mas então todas as outras entidades que trabalham com verba governamental, ela deve atender a esse requisito de ter 30% dos cargos de gestão ocupados por mulheres. Eu acho que o que comporta agora é pensar, né, Maria, o pessoal que ocupa as federações, enfim, e outras entidades, né, a fiscalizar isso. Para o Ministério Público é interessado, por se tratarem de associação, né, sempre dentro das associações sem fins lucrativos, de fiscalizar isso, porque por vezes a gente que está ocupando esse espaço, sei de muitas que se adequaram o estatuto, inclusive, e tudo mais, para prever esses cargos, mas outras não, né, e será que eles estão recebendo? Será que o pessoal da certificação está verificando se na hora desse dinheiro vir dos clubes, ou enfim, para outras entidades, né, confederações, apenas não daquelas que só trabalham com o privado, né, que recebem recurso público, elas precisam ter 30% garantido para as mulheres. E uma coisa que me preocupa também é a questão das categorias de base, né? Porque, na verdade, hoje a gente vê os meninos, né, muito pequenos começando já e já pensando em carreira e num ritmo frenético de treinos. Como é que está a questão aí no futebol desses meninos, às vezes em alojamentos, né, que a gente sabe que não são adequados? Sem dúvidas, eu acho que é um tema muito importante, pensar, né, na proteção da criança. Cada vez mais a gente nota, né, que as crianças vêm ingressando mais cedo no esporte, isso que já mas quando a gente parte da premissa de criança, a gente pensa no esporte como formação ou como educação, né. A Lei Geral do Esporte também, ela veio ampliando ali uma série de obrigações para aqueles clubes que recebem crianças a partir de 12 anos, hoje pode ter o primeiro contrato, né, Mari, de formação. Antigamente era 14, né? 12 anos é o cadastro de iniciação esportiva, não é um contrato ainda. E aí, ali ele tem que ter as várias obrigações. Então, o clube ele tem que ter o acompanhamento psicológico, fornecer a alimentação, tem que cuidar da questão de assegurar que aquela criança está frequentando a escola. A gente já viu vários problemas que tiveram no passado envolvendo a questão do alojamento, né, uma situação aí que acabou levando à fatalidade de diversas crianças, enfim. Então, hoje isso tudo vem sendo pensado numa forma de uma estruturação da proteção da criança, no sentido de que o esporte possa garantir a formação dela, porque como a gente sabe, quem vai chegar lá num esporte, quem vai se tornar um profissional, quem vai conseguir mesmo passar dessa formação para se profissionalizar é menos de 10%, imagino eu. Não sei como que tá. É 1%. É 1%. Então, acho que a Mari pode dizer até um pouquinho melhor, né, do que a federação tem lá, né, a Lei Geral do Esporte, ela traz um conceito que é um conceito muito interessante, que é replicado da Lei Pelé, que é o conceito de certificado de clube formador. Então, um clube, para ele ser considerado formador, e aí ele ter a possibilidade de registrar o que se chama contrato de formação, que resguarda ao clube alguns direitos, por exemplo, preferência da assinatura do primeiro contrato de trabalho e outras formas de indenização no investimento que ele faz nesse atleta adolescente, ele precisa preencher uma série de requisitos e aí é uma certificação. Então, ele vai precisar ter, como a Thalita bem disse, acompanhamento psicológico, acompanhamento educacional. Ele vai precisar ter um alojamento que tenha determinados laudos específicos para que ele possa. Então, esse clube, ele se assegura de estar cumprindo todos os requisitos que vem de não só da Lei Geral do Esporte, mas de uma resolução da CBF, encaminha esses documentos à federação e a federação vai fazer essa vistoria e vai entender se esses documentos são. Eu escuto muito falar disso porque a Fernanda Chamusca, que é uma amiga que é advogada lá, ela é aficionada por essa matéria, é uma apaixonada sobre isso, e aí eu acabo conhecendo muitos projetos que são interessantes. Então, a gente tem no estado de São Paulo clubes, que é o estado em que mais há clubes formadores no Brasil, tem clubes que têm projetos muito interessantes, assim, de resguardar a infância e de fazer acompanhamento educacional próximo. Então, a federação é obrigada em São Paulo a encaminhar, não me lembro agora se já me lembrei, é o governo do estado de São Paulo, o certificado de matrícula e de histórico escolar de todos os atletas menores registrados. Então, esse atleta, para ele ser o que se chamava antigamente federado, então, de ser registrado por um clube na federação como um daqueles que vai vestir uma das 11 camisas ou 22 camisas disponíveis, ele vai ser obrigado a frequentar a escola. Então, esse acompanhamento é feito muito de perto. Então, por isso que é uma preocupação muito proeminente nos gestores
como um todo. E, obviamente, a gente não pode dizer que são todos, mas a gente evita tanto quanto possível que esses gestores que não têm essa mentalidade desenvolvam projetos com a base, é de formar bons cidadãos, de não formar apenas bons atletas. E é pensar também no que fazer com esses 98% que não vão ser profissionalizados. Porque o atleta, se perguntar para uma criança, talvez hoje já não tanto, mas quando nós éramos jovens, e pressupõe que a gente tenha mais ou menos a mesma idade, nós 4, né, doutor Jordânia? Era o sonho de muitos... um pouco mais novo. Era o sonho de muitos garotos serem jogadores de futebol. Mas quantos vão realizar esse sonho? Então, o que eles vão fazer para não perder a juventude? Então, acho que é muito papel do clube e das federações fomentar bons projetos para desenvolver boas pessoas, bons seres humanos, acima de tudo. E para finalizar, eu queria saber assim, o que a gente pode esperar do futuro do direito do trabalho desportivo, em relação também aos processos, né, na justiça do trabalho, o que a gente tem que ficar atento aí para não perder nada. Olha, eu acho que são muitas temáticas aqui, né? Eu acho que cada vez mais venha essa especificidade e essa especialização dentro do direito esportivo. Podemos ver que a legislação ela acaba evoluindo, mas traz outras problemáticas, né? Como citamos aqui diversas delas. Eu acho que hoje a maior, se é que pode-se dizer, né? Mas seria mesmo pensar numa classificação dessa questão da jurisprudência em relação às temáticas que mais chegam no cotidiano, que é a questão do direito de imagem, essa questão da responsabilização da SAF, essa questão também que, por vezes, os acidentes envolvendo atletas, questão do contrato de seguro, que a gente percebe que isso é um grande problema. A gente, como operador do direito, construtor do direito, como diz aqui nosso colega Jordani, que dificilmente a gente encontra o seguro no mercado que atende às exigências daquilo que está na lei. Então, tem tudo isso. A gente tem a obrigação, mas por vezes você não consegue cumprir. E aquele seguro que você contratou, ele não atende o que a norma prevê. Então, assim, eu acho que são várias temáticas que cada vez mais vai se especializando, e acho que a gente nunca vai esgotar, né? Pensar que vai diminuir as demandas, a judicialização, acho que chegam outras situações lá, que por vezes os contratos de atletas têm a previsão de foro arbitral, que é a Câmara de Arbitragem da CBF, que não é bem uma arbitragem, mas é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD. Então, esse é um tema que frequentemente é debatido, né, no judiciário, a questão da observância dessa cláusula, mas eu acho que o tema não se esgota, né, acho que cada vez mais vai se aperfeiçoando, seria essa a minha opinião. Eu acho que o que a gente teve, talvez, de uma das maiores novidades no futebol nos últimos tempos, são as regras de fair play financeiro que estão em fase de implementação. Então, para ampliar um pouco o escopo do que a Thalita já disse, que eu concordo plenamente com o que foi dito, as normas de fair play financeiro, elas vão exigir que os clubes, e aí por enquanto os clubes que disputam as séries A, B do Campeonato Brasileiro, e em fase ainda de uma implementação mais paulatina daqueles que disputam a Série C, eles precisam pagar suas contas. Então, acho que hoje um grande problema que a gente enfrenta no futebol entre clube e atleta é que se banalizou o não pagar, ainda que a lei resguarde algumas coisas, isso é muito mais normalizado do que em outras áreas laborais e empresariais. Então, acho que o fair play financeiro ele traz essa transformação porque ele vai exigir que os clubes paguem suas contas e que paguem suas contas em dia, ou que minimamente apresentem planos para pagar suas contas e que cumpram. Então, eu acho que isso vai chegar de maneira positiva à Justiça do Trabalho, porque eu acho que vai trazer um debate ali e uma necessidade de se adimplir aquilo que é devido ao trabalhador. E aí isso se amplia se estende não apenas aos atletas, mas a todos os prestadores de serviço, todos os colaboradores, todos os empregados de uma agremiação que dispute essas divisões do Campeonato Brasileiro. E a tendência que eu digo a médio prazo, não digo nem mais a longo prazo, é que a própria CBF e as federações estaduais, elas vão ampliando essas regras de licenciamento com normas de fair play financeiro para que isso abarque cada vez mais clubes e estabeleça relações mais saudáveis ali entre aqueles que atuam no futebol. Mas, sem dúvida, acho que a questão da rescisão indireta, problema de inadimplemento salarial, né, vai vir aí uma grande transformação, né, a gente pensando na autonomia desportiva, em que a própria CBF
passa a trazer no seu regulamento, né, essas obrigações de fair play, os clubes passam a ter uma conscientização, e que já vem dentro da questão do compliance, de governança, essa conscientização, uma questão meio que é força, porque assim, olha, você precisa olhar para isso daqui, senão você vai ter consequências desportivas. Então, além da consequência que hoje já ocorre por vezes por intermédio da judicialização, né, que é decretada a rescisão de um contrato, aí você tem que pagar a multa para o atleta pela rescisão antecipada, você vai ter consequências desportivas também, né? Acho que inicialmente com uma advertência, mas podendo chegar, inclusive, à perda de pontos e até mesmo o banimento do esporte, do gestor, enfim, de um rebaixamento do clube. E isso é sério, isso não é um assunto que tá para chegar, já foi posto, já está implementado e tem aí o prazo para que os clubes se adequem, né? Já está na fase de apresentação de documentos, a primeira leva agora estava prevista para março, acho que acabou ampliando. Então, sem dúvidas, é um assunto aí que é muito bem lembrado pela doutora Mariana, que acho que vai trazer uma grande transformação para o futebol, especialmente para a conscientização daquilo que era necessário. Talvez a gente venha depois desse primeiro choque, vamos dizer assim, para os clubes, de uma adequação dos contratos de trabalho. Porque, por vezes, a gente vê contratos com valores altíssimos de remuneração de atletas que não condizem com a realidade daquele clube. Aquele clube ele que fatura, sei lá, 2 milhões por mês ou 40 milhões, pensando ali uns 20, 30 milhões no ano, ele não pode ter um contrato de salário de 150 mil reais por mês, né? Porque 150 mil reais por mês a gente sabe todos os encargos e tudo que vem em conjunto. Que, por óbvio, ele não vai conseguir atender o que está disposto ali no... Então, acho que passou da hora e achei essencial e muito bem colocado pela doutora Mariana e essa iniciativa da CBR. Por isso que a boa governança, ela caminha junto com oferecer condições adequadas de trabalho, inclusive do ponto de vista da remuneração para o trabalhador. Gente, nosso papo tá ótimo, mas nosso tempo aqui já está se esgotando. Eu podia ficar horas aqui, mas a gente não pode. Para a gente finalizar, eu queria perguntar se vocês querem deixar um contato, um perfil do Instagram, alguma coisa, para quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês. Doutor Jordani quer deixar? Eu posso, mas... O Dr. Jordani é mais famoso, todo mundo já deve ser ele lá. Eu tenho certeza. Mas, bom, o meu Instagram... E se eu tinha algum prestígio, depois de falar com vocês, os caras vão me... Como é que chama? Cancelar. E agora vão olhar vocês. A gente aqui teve uma aula aqui com o senhor. Mas meu Instagram é Thalita Garcês _ ao final. Quem quiser me seguir, acompanha lá. A gente acaba postando coisas de eventos que a gente acaba participando. Tem um pouco da vida pessoal lá também. Aí tem o site profissional também, que é só colocar lá Garcês e Associados. E o LinkedIn, né, que é Thalita Garcês. E estou sempre à disposição para participar desse bate-papo aqui, que foi muito bacana. Poderíamos mesmo passar horas aqui falando com tantas situações que a gente se depara aí no dia a dia e dentro dessa especificidade que é o desportivo. E obrigada pelo convite. Bom, já vou me antecipar e agradecer o convite, dizer que foi muito interessante, muito enriquecedora essa troca aqui que eu tive com vocês três. Muito prazer conhecer a doutora Karine, que eu não conhecia ainda. Meu Instagram, ele é um misto de pessoal e profissional, acho que hoje muito mais profissional do que pessoal, é @MariChamelete, e meu LinkedIn é Mariana Chamelete. Acho que o maior desafio é aprender a escrever Chamelete, o resto para me achar é bastante fácil. Meu FM Jordani. FM é notícia, né? Notícia, FM Jordani. Para ficar por dentro de tudo, de esporte. Então, a gente queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, queria agradecer também o pessoal que ficou aqui acompanhando a nossa conversa. E hoje a gente pode entender que futebol não é apenas uma paixão nacional, a gente tem que seguir direitinho as normas, né? E vamos evoluindo aos poucos. Para quem quiser, então, saber de outros temas instigantes, continuem acompanhando os próximos episódios do podcast Vida Legal. Até a próxima! Tá tudo bem? Sua vida tá legal? Feitas mais de 15 nessa jornada cheia de informação sobre lei, sobre trabalho, cuidado e diversão. Pra equilibrar todos os pratinhos, esse é o podcast Vida Legal. Vida legal, vida legal, vida legal, vida legal.